Eu quero convidar os irmãos nesta manhã para que nós estudemos mais um pouco da palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrir lá em Hebreus, capítulo 12. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre santidade. Hebreus, capítulo 12. Inicialmente vamos ler só o versículo 14. Hebreus 12, 14. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse tempo, glória a Deus porque mais esse mês eu tenho a oportunidade de abrir, o mês. É o primeiro culto do mês de setembro, primeiro culto da manhã, domingo de manhã, e para a glória de Deus, estou aqui novamente para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que Ele falou comigo, tem falado comigo, e eu creio que vai edificar o coração dos irmãos também, amém? Hebreus 12, 14, todos acharam? Amém? Diz assim na minha versão: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar pela tua palavra, Senhor, que vem adentrando aos nossos corações e vem fazendo mudança, Senhor. Vem nos fazer refletir, vem nos fazer pensar, Senhor, naquilo que estamos fazendo, que estamos praticando, na direção pela qual estamos andando, Pai. E que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que aquilo que está no coração do Senhor também se achegue ao nosso coração. E que nós possamos sair daqui mais edificados e fortalecidos através dessa palavra nesta manhã. E em nome de Jesus eu me coloco à tua disposição para ser a tua boca para o teu povo nesta manhã, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nesse versículo de Hebreus 12, diz assim: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Quando a gente pensa em santidade, quando a gente fala em santidade, o que é a santidade? A santidade, primeiramente, é um atributo comunicável de Deus. A santidade está em Deus. Existe uma diferença entre ser santo e estar santo. Deus é santo. Nós estamos caminhando na direção da santidade, né? Santidade, ser santo, significa ser separado dos restantes. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós declaramos Ele como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos os pecados retirados de nós, porque Jesus tirou o pecado do mundo, e quando nós declaramos Ele, isso é tirado de nós. Então nós somos separados. E isso é algo que deve nos fortalecer, porque hoje nós somos cidadãos que estamos aqui na terra, mas somos cidadãos separados. Nós somos separados por Deus, separados para Deus, e devemos viver buscando essa santidade que é falado aqui. O livro de Hebreus não tem um autor definido. Alguns entendem que é Paulo que escreveu, porém não está claro aqui, não dá para a gente afirmar que foi Paulo ou não. Mas o autor aqui ele enfatiza que se não houver santidade, nenhum homem verá o Senhor. O fato de nós sermos separados, de nós sermos santos, não quer dizer que simplesmente isso basta para que nós vejamos ao Senhor. Nós temos que praticar, nós temos que manter essa santidade, nós temos que buscar essa santidade, porque aquele que nos chamou, aquele que nos separou, aquele que que entregou, como foi falado aqui pelo pastor, que se entregou em amor de nós, ele é santo, a santidade é ele, a santidade está nele. Então, nós temos que andar como ele andou, como o pastor também bem disse aqui, nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Ele foi alguém que veio à terra como homem e fez tudo aquilo que estava que Deus tinha proposto para ele. Tudo aquilo que Deus propôs para Jesus, ele cumpriu para que ele pudesse fazer com que a vontade de Deus fosse completa. E qual que era a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Que todos os homens dessa terra sejam salvos. Que todos os homens, todas as pessoas, quando eu digo homens, eu estou incluindo homens e mulheres, todos os homens e mulheres dessa terra alcancem ao Senhor, sejam também separados, possam também andar em santidade, né? Outra definição é que
para que a gente viva em santidade é buscar uma vida com Deus. Como que a gente faz para atingir essa santidade? A gente buscar quem é santo, a gente buscar aquele que é santo, a gente andar na direção e na vontade daquele que é. Né? Para nós poder sermos, temos que andar naquele que é santo. A santificação ela é um processo progressivo. Quando a gente se converte, quando a gente vem para Jesus, temos muitas falhas, muitas coisas nas nossas vidas que a gente progressivamente, o que é progressivo? É algo que está pequeno e vai crescendo. Quando a gente se converte, a gente é um santo, vamos dizer assim, pequenininho, que a gente vai crescendo nessa santidade. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai crescendo nisso. E é um processo que faz com que a gente tente andar numa vida reta conforme a vontade do Senhor. É um processo de alinhamento da nossa vontade com a vontade do Senhor, do nosso caminho com o caminho do Senhor. E é isso que a palavra diz aqui, é essa santidade, é esse alinhamento que a gente tem que buscar para poder um dia a gente estar junto do Senhor, para a gente poder ver ao Senhor, como diz aqui na palavra. Né? E em 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ou seja, é uma orientação do Senhor. Quando a gente fala em santidade, é algo que Deus espera de nós. Ele se entregou por nós, por ser santo, e Ele espera que nós pratiquemos essa mesma santidade para estar com Ele. E em 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, quando a gente começa a se aprofundar nesse tema na Bíblia, quando a gente começa a buscar na Bíblia sobre esse tema, a gente começa a ver diversos versículos. Eu fiz uma pesquisa para ver quantos versículos tem, são muitos, irmãos, são muitos versículos que tem que falam de santidade. Desde lá, do início, quando o povo estava recebendo as leis de Levítico e tudo mais, até aqui no Novo Testamento, Paulo aborda muito sobre isso, e a gente vê que é algo que é uma vontade do Senhor para nós, é um querer de Deus para as nossas vidas, que nós andemos alinhado com Ele, buscando essa santidade. Aí você pode me dizer assim: presbítero, mas como que eu vou caminhar nessa santidade? Como é que eu vou andar nessa santidade? Nós temos exemplos na Bíblia. A Bíblia é um livro completo, né? Eu gosto de chamá-la de o nosso manual de instruções, né? Manual de instrução do homem. Tudo aquilo que a gente adquire vem com o manual de instruções, né? E o nosso manual de instruções está aqui. Tudo aquilo que a gente precisa ser, tudo aquilo que a gente precisa proceder, está aqui. E quando o primeiro exemplo, o exemplo mais notável de santidade na Bíblia é Jesus. Jesus, ele veio à Terra, ele veio como homem, ele viveu aqui, passou por diversas coisas, foi tentado. Em Hebreus 4,15, deixa eu voltar aqui na minha Bíblia, Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Olha o que a palavra está dizendo aqui. O Jesus, ele é o nosso principal exemplo, é o nosso principal foco. Ele deve ser isso. Nós temos que olhar para ele quando a gente quer falar assim: não, eu quero viver em santidade. Para quem eu olho? Primeiro, eu olho para Jesus. E você vai falar assim para mim: mas Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Só que a palavra diz aqui que ele, como homem, em todos os pontos foi tentado assim como nós, porém sem pecado. Ele tem algo a mais. Ele tem uma força sobrenatural que ele superou todo esse pecado. Mas aqui, na entonação que está descrita aqui no autor de Hebreus, é algo que é alcançável, é possível. A gente pode andar nessa direção. Não quer dizer que a gente vai ser como Jesus, mas a gente vai caminhar na direção dele para tentar andar e ser como ele foi. Então, Jesus ele foi santo de tal forma que quando ele se entregou naquela cruz, passando por humilhação, passando por agressões, ali ele foi agredido, humilhado, espancado, ele foi morto, foi crucificado, morreu naquela cruz, só que o nível dele era tão supremo que ele ressuscitou ao terceiro dia e nos possibilitou se achegar de novo a Deus.
Então, olha o exemplo que nós temos de santidade. A pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus está o nosso principal exemplo de santidade. Mesmo ele sendo Deus, mesmo por ele tendo sido criadas todas as coisas, como a gente vê lá em João 1:1, mesmo ele estando num nível totalmente diferente do nosso, ele veio à Terra, ele se diminuiu, ele se fez homem, ele se fez carne, e como diz aqui na Bíblia, ele passou por tentações assim como nós passamos, porém ele não pecou. Então ele atingiu o nível mais elevado da santidade, e hoje ele se assenta no trono com o Pai, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente tem que olhar para esse exemplo e buscar a santidade através desse exemplo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente passa por situações e por circunstâncias que a gente quer mudar a direção, que a gente quer mudar, desistir, abandonar. Só que Jesus, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ele iria passar, ele sabia todo o sacrifício que ele ia ter que passar ali, todas as dores, mas ele não desistiu. Ele manteve a santificação, ele manteve alinhado com a vontade do Senhor, ele se manteve na direção que o Senhor colocou para a vida dele, e ele foi para aquela cruz e ele se entregou por nós. E hoje nós podemos estar aqui, hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus, hoje nós podemos olhar para a palavra e ver que nós temos essa possibilidade também de buscar essa santidade para poder andar com Deus e para poder estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Outro exemplo na Bíblia que eu gosto, estudando sobre a santidade e também estudando sobre ele, é Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele começou a ser descrito na Bíblia, ele ainda não era chamado de Paulo, era chamado de Saulo, porque ele era alguém que perseguia os cristãos. Ali no livro de Atos a gente vê que no martírio de Estevão, por exemplo, as vestes de Estevão foram jogadas nos pés de Paulo. E ele ali começou a perseguir de uma forma mais intensa os cristãos. Ele começou a jogar em cadeia, jogar em prisões. Então, assim, ele combatia de uma forma com um pulso muito firme, ele combatia os cristãos. Só que um dia, numa jornada que ele estava fazendo, numa viagem que ele estava fazendo para perseguir cristãos em Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ali foi uma virada de chave na vida de Paulo. Ali ele teve um encontro no qual ele deixou aquele estilo de vida que ele tinha de perseguidor, e dali por diante ele começaria um novo estilo de vida no qual ele seria perseguido. Ele deixou um estilo de vida de que ele não cria em Jesus, não acreditava naquilo que Jesus havia pregado, aquilo que Jesus havia feito, para anunciar as boas novas de Jesus e levar o evangelho para onde quer que ele passasse. E Paulo, ele é tido como o maior líder do cristianismo. Ele, no seu período, ele andou por diversos lugares, ele pregou em diversos lugares, ele plantou diversas igrejas, ele fez coisas inimagináveis no nosso tempo, porque naquele tempo nós não tínhamos mídias sociais, eles não tinham correio eletrônico, não tinha condução, era ou a cavalo, ou era a pé, ou era barco, nem bicicleta eles tinham naquele tempo. Então, é algo admirável que quando você olha para a vida de Paulo, tudo aquilo que ele fez. E Paulo, ele, logo no início da tua conversão, ele foi uma pessoa que ele foi muito rejeitado. Por quê? De perseguidor, ele passa a ser pregador. Imagina aqueles que ele perseguia, quando Paulo ia pregar para eles, o que eles imaginavam? Paulo quer nos prender, Paulo quer nos matar. Então ele foi muito rejeitado. Ele foi muito rejeitado. E quantos de nós somos rejeitados em algumas coisas que vamos fazer, seja no meio de trabalho, seja no meio da sociedade, em algum lugar que nós queríamos estar, porém nós somos rejeitados também. E só que a gente vê aqui que Paulo não desistiu. Paulo não desistiu, ele se manteve firme e continuou pregando, continuou buscando essa santidade, continuou firme na palavra do Senhor. E ele, quando a gente olha para a trajetória de Paulo, a gente vê que ele foi preso várias vezes, ele foi apedrejado, Paulo foi picado por serpente, Paulo passou por naufrágio, ou seja, ele passou por poucas e boas. Se a gente olhar a vida de Paulo, não teve uma vida fácil. A parte que é relatada dele aqui, que ele está pregando o evangelho, que ele está falando das coisas do Senhor, que ele está plantando igrejas, que ele está ensinando, ele não teve uma vida fácil. Então,
quando eu olho para isso, eu olho para a minha vida e eu falo, poxa, eu queria que a minha vida fosse fácil. Para Paulo atingir o nível de santificação que ele atingiu aqui, com certeza, ele é uma pessoa que viu ao Senhor, porque tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, mas ele não deixou de ser santo, ele não deixou de ser separado, ele não deixou quando ele foi aprisionado, quando ele foi apedrejado, quando ele foi picado por serpente, quando ele passou por naufrágio, ele não falou nenhuma blasfêmia contra o Senhor, ele não falou nada contra o Senhor. E nós, como nós temos nos comportado? Será que nós temos mantido esse nível de santificação de que o dia que nós somos rejeitados, se manter firme na palavra do Senhor, o dia que nós somos, hoje, graças a Deus, não tem mais apedrejamento, não tem mais prisão, como tinha nessa época, que a pessoa passava, olhava e não gostava, era preso. Era mais complicado nessa época aqui. Hoje nós vivemos numa situação bem mais confortável. Só que, por muito menos do que Paulo passou, quantos de nós deixamos a santidade de lado porque o nosso orgulho quer falar mais alto, porque a nossa carne quer falar mais alta? Então, é por isso que eu disse que nós temos que olhar para os exemplos que estão na Bíblia, para as pessoas que passaram por esse mundo e tiveram um nível de santificação, um nível de santidade assim tão elevado, de tal forma que a gente pode olhar para eles e falar, poxa, olha que essa pessoa passou e ele não deixou de buscar a santidade, ele não deixou de buscar a santificação no Senhor, não deixou de andar na vontade e no querer do Senhor. E nós muitas vezes, por muito, muito menos, pensamos em desistir, pensamos em não manter a fé, pensamos em abandonar tudo. Então é um alerta que eu creio que Deus quer dar para nós nessa manhã, porque nós fomos chamados, como eu li no outro versículo aqui atrás, nós fomos chamados para a santidade, não para a impureza. E essa santidade envolve vida com Deus, envolve intimidade com Deus, envolve estar conectado com Deus em todo o tempo todo. Quando a gente olha aqui o capítulo 12 de Hebreus, nos versículos que antecedem aqui o 14, ele está falando até da correção de Deus para com os seus filhos. Muitas vezes, alguma coisa que a gente possa estar passando pode ser um trabalhar assim de tal forma para que Deus venha nos corrigir. Olhando aqui, o versículo 6 diz assim: pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita cada filho que recebe. A gente olhar isso aqui no começo de uma conversão dá até um pouquinho de medo, né? Falar, poxa, o Senhor vai me açoitar. Mas diz também que a gente tem que se alegrar nisso, por quê? Porque é uma demonstração de amor do Senhor. Nós também, quando nós corrigimos os nossos filhos, até existe essa comparação aqui nessa parte da passagem, que nós corrigimos não porque nós não gostamos deles, mas porque nós os amamos e queremos o melhor para eles. E se eles estão caminhando de forma errada, se eles estão saindo daquilo que a gente quer e entende que é o correto para eles andarem, então a gente faz a correção. A mesma coisa é o Senhor para conosco. A vontade do Senhor é que nós caminhemos em santidade, que nós caminhemos na direção dele. Mas se a gente estiver, porventura, andando fora disso, pode vir uma correção do Senhor sobre nossas vidas. Isso está aqui na palavra. Então a gente tem as direções, tem as diretrizes. Por que que nós, por situações que acontecem nesse mundo, por coisas que acontecem nesse mundo, a gente pensa muitas vezes em abandonar todas as coisas? Então é algo para a gente refletir nessa manhã, é algo para a gente pensar e é algo para a gente colocar em prática, buscar o que diz esse versículo: seguir a paz com todos e a santidade, seguir a santidade, seguir, andar na direção do Senhor, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Eu creio que todos aqui desejam e almejam ver o Senhor no final da tua caminhada, no final da tua jornada. Né? Se Ele não vier nos buscar no arrebatamento, o dia que Ele nos recolher, que nós estejamos com o Senhor. Mas para isso tem a nossa parte que nós temos que cumprir. O Senhor, Ele se entregou a si mesmo, Ele cumpriu a parte dele. Ele cessou todos os sacrifícios porque o sacrifício que Ele fez foi perfeito, para que nós pudéssemos, através do véu rompido, estar na presença do Senhor. Então, ele fez a parte dele. Agora nós temos a nossa parte, nós temos que fazer o nosso esforço, nós temos que fazer a nossa cumprir com aquilo que Deus espera de nós, porque o Senhor, Ele espera que nós façamos, mas Ele não nos força a nada.
O Senhor, Ele nos dá a liberdade de agir de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos isso. E que essa liberdade que o Senhor nos dá seja bem utilizada para andar na direção e na vontade dEle, para que nós andemos em santidade. E Paulo, quando ele chegou no fim da vida, diz a tradição que ele foi decapitado. Ele teve uma morte bem cruel, né? A morte por decapitação. Decapitar é cortar a cabeça da pessoa. E ele, segundo a tradição, diz que ele teve uma morte assim. Só que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 7 e 8, ele deixou descrito dessa forma: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, por tudo aquilo que Paulo passou, tudo aquilo que ele enfrentou, toda a rejeição, todo apedrejamento, toda a picada de serpente, toda a cadeia que ele passou, naufrágio, lá na cadeia, quando ele estava naquela condição que o guarda da cadeia achou que ele tinha fugido, eles estavam lá dentro, louvando e cantando, e fez com que aquela atitude dele trouxesse uma atenção para aquele homem, e ele quis que toda a casa dele fosse salva. Então, assim, as atitudes que ele teve, fez com que ele tivesse a certeza de que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, porém ele guardou a fé. Que nós, nessa caminhada em direção ao Senhor, na busca pela santidade, também não desistamos daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Também nos mantenhamos firmes no propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas, para que o dia que chegar a nossa hora nós possamos dizer, assim como Paulo disse, que nós combatemos o bom combate, acabamos a carreira, mas guardamos a fé. E que tenhamos a certeza de que a coroa da justiça, nossa, estará guardada. Mas para isso nós temos que caminhar assim como essas pessoas caminharam. Sabe, muitas vezes a gente enfrenta lutas, enfrenta dificuldades. Nós queríamos viver plenamente num mar de rosas. O nosso desejo, a nossa carne queria que tudo fosse lindo, tudo fosse maravilhoso. Mas Jesus mesmo falou que nós teríamos aflições nesse mundo. Jesus mesmo nos falou que era para nós termos bom ânimo, porque nós teríamos aflições nesse mundo. Então, quando a gente passar por lutas e dificuldades, nesse momento, em todo momento a gente tem que estar apegado ao Senhor, mas nesse momento mais apegado ainda ao Senhor. Nesse momento buscar fortalecimento no Senhor. Nesse momento de lutas e dificuldades, sejam elas quais forem, não querer desistir de tudo e abandonar tudo, mas se firmar no Senhor, se apegar no Senhor, falar: Senhor, a tua palavra me garante coisas, me garante a vitória, me garante coisas diferentes disso que eu estou vivendo agora. Por isso eu quero me firmar ainda mais com o Senhor. Eu sei que às vezes eu falho, às vezes eu passo dias sem ler a Bíblia, às vezes eu não estou me comportando do jeito que o Senhor quer que eu me comporte. Mas eu quero, a partir de agora, a partir desse tempo, a partir desse dia, eu quero me consertar com o Senhor, andar na direção do Senhor, buscar essa santidade que diz aqui que sem a qual ninguém verá o Senhor, buscar andar nessa direção do Senhor, para que eu possa usufruir daquilo que o Senhor tem para a minha vida, seja ela em momentos bons, sejam ela em momentos maus, porque nos momentos bons, eu creio também que o Senhor quer que nós nos alegremos nos momentos bons, mas eu creio também que o Senhor quer que nós saiamos dos momentos maus. Então, o que Ele tem para as nossas vidas, tanto nos momentos bons quanto nos momentos maus, que nós estejamos alinhados com Ele, para que possamos usufruir dessas coisas. Amém? Que vivamos em santidade, guardamos a fé, e não desanimamos e não desistamos. Não troquemos Jesus por nada nesse mundo, irmãos, porque qualquer coisa desse mundo é algo falido. Quantas pessoas a gente olha aí fora e a gente vê que estão trocando Jesus por nada? Quantas pessoas a gente olha nesse mundo e a gente vê que estão abandonando esse processo de santificação, estão abandonando o relacionamento com o Senhor, estão abandonando andar com Jesus por fama, por dinheiro, por qualquer outra coisa, que quando a gente olha para Jesus e olha para aquilo que as pessoas estão trocando, fala: o que vocês estão fazendo? Sabe, é algo que entristece os nossos corações. Às vezes pessoas próximas de nós, que estavam
caminhando com o Senhor, que estavam ali na jornada, que estavam buscando, estavam no processo de santidade. Hoje já não caminham mais nessa direção. É algo de cortar o coração, sabe? É algo de que tem que gerar tristeza em nós. Porque a gente sabe o que essas pessoas estão fazendo, a gente sabe o que essas pessoas estão trocando. É algo que está trocando a vida eterna, está trocando uma vida com Deus, uma vida de usufruir as coisas de Deus. Eu creio que se a gente abrisse oportunidade aqui, todos teriam algo para contar do que o Senhor fez na vida deles. Algo maravilhoso que o Senhor fez e que ficou marcado, ou algo que o Senhor está fazendo que está marcando a vida, sabe? Ou algo que, uma promessa que recebeu e a pessoa está firme na fé ali, porque Deus vai cumprir essa promessa em nome de Jesus. E quanta gente está trocando isso por nada, irmãos? Quanta gente está trocando isso por prazeres da vida, por prazeres da carne, coisas que não vão levar essas pessoas, estão afastando cada vez mais da santidade, estão afastando cada vez mais do Senhor. Então, que nós estejamos firmados, vivendo nessa santidade, guardando a nossa fé, não desanimando, independente da barreira que se levantar, independente da situação que se colocar em nossa frente, que a gente não venha desfalecer, não desistir, porque o que Jesus fez por nós naquela cruz, como o pastor disse aqui, não há o que pague, não tem o que supere um amor maior do que aquele dele ter se entregado por nós, para que hoje nós possamos estar novamente junto de Deus Pai Todo-Poderoso. Efésios 6:10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele dá exemplos, ele fala como a Bíblia fala como a gente tem que andar, dá exemplos de como homens andaram e fala como que a gente tem que fazer. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a gente tem que buscar cada vez mais por isso que eu disse lá atrás, o processo de santificação envolve um processo de estar cada vez mais envolvido com as coisas do Senhor. E quando a gente está envolvido com as coisas do Senhor, a gente se fortalece nele e na força do seu poder, para que assim a gente possa suportar, para que assim a gente venha resistir, para que assim a gente não desanime, não desfaleça e caminhe rumo à santidade, para que a gente possa um dia estar vendo o Senhor. E para que vivamos assim em santidade, porque é santo aquele que nos chamou, e assim que possamos ver e estar junto com ele eternamente. Aquele que nos chamou é santo, e ele deseja que nós nos aliemos com ele, que nós estejamos de acordo com a vontade dele, e que nós possamos vê-lo, e que nós possamos estar junto com ele eternamente. Assim nós devemos caminhar, assim nós devemos andar, assim nós devemos querer estar a cada dia, a cada manhã, a cada hora, a cada tempo, e que quando vier aqueles pensamentos, como veio a mim essa semana, como veio, eu creio que para algum dos meus irmãos aqui nessa semana, trabalho, por exemplo, vou abandonar tudo isso aqui, vou largar a mão disso tudo aqui, vou chutar tudo isso aqui e vou embora. Tem hora que dá vontade de fazer isso, não tem? E isso em várias áreas da nossa vida. Tem gente que fala, você conversa e fala, tem hora que dá vontade de abandonar a família e ir embora, tem hora que dá vontade de fazer, e em alguns casos eu conheço que fez, e está passando apurado por isso. Então, quando vier esses pensamentos, a gente lançar esses pensamentos fora, repreender esses pensamentos, falar, sai daqui que vocês não me pertencem, eu vou me fortalecer no Senhor. E essa dificuldade que hoje parece grande, ela vai ficar pequena, porque o Deus que eu sirvo é um Deus maior do que todas as coisas. Ele fez algo tão grandioso naquela cruz, que hoje não vai ter o que me tire da tua presença, não vai ter o que me tire da tua vontade, não vai ter o que me tire do querer andar em santidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. É uma palavra rápida que eu tinha nessa manhã, eu quero chamar o grupo de louvor aqui para que a gente possa orar e que a gente possa firmar essa palavra em nossos corações. Porque quando eu estava lendo aqui esse versículo, às vezes eu fico lendo várias e várias vezes e pensando, Senhor, como que, sendo tão falhos como somos, como que a gente vai andar nessa santidade? Como que a gente vai andar nessa direção? Aí o Senhor vem trazendo versículos, vem mostrando exemplos, vem falando e dizendo que é possível. Às vezes tem coisas que a gente olha na Bíblia e fala, nossa, isso aqui é impossível. Mas para Deus nada é impossível, irmãos. E Deus, Ele age através de nossas vidas. Deus, Ele age através de nós. Deus, Ele age em nós, quando Ele quer operar. E como que a gente faz para
mexer ali no querer de Deus, para ativar o querer de Deus em nossas vidas. Andar alinhado com a vontade dele. Andar na direção do querer do Senhor. Quando ele foi para aquela cruz, o Jesus homem, estava ali orando no Getsemane. Ele sabia que havia aquela separação do Pai. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E na nossa vida, que seja feita a vontade do Senhor. Por mais que a nossa vontade, muitas vezes, não esteja, que nós não estejamos querendo que a vontade do Senhor prevaleça, mas que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Que o querer do Senhor prevaleça em nossas vidas. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Convido a igreja a se colocar de pé e entrar em oração para buscar do Senhor. Buscar isso. O querer do Senhor. O agir do Senhor. Para que nós possamos estar alinhando, caminhando nessa direção daquele que é santo, daquele que é perfeito. Buscando também andar em santidade e honrar a Ele. Porque Ele, como sendo santo, nos possibilitou ser santos. E por isso nós devemos honrá-lo, mantendo essa direção, mantendo a vontade dEle e o querer dEle exaltado sobre nossas vidas, em evidência em nossas vidas, amém? Enquanto o grupo vai estar louvando e cantando aqui na frente, louvando e cantando, eu convido você que quer aprimorar esse nível de santidade, que quer experimentar mais do Senhor, havia aqui à frente, para que você possa se colocar diante do Senhor e declarar: Senhor, eu quero experimentar mais de Ti, eu quero experimentar mais da Tua vontade, eu quero viver mais essa santidade que está na Tua palavra, Senhor, para que eu possa vê-lo, para que eu possa experimentar mais e mais do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Que nós continuemos firmados nessa direção, buscando a santidade, para que assim nós possamos ver ao Senhor. Firmados na palavra, firmados no Senhor, firmados na vontade do Senhor, firmados no agir e no querer do Senhor. Mesmo que às vezes nós não compreendemos, mas o Senhor faz as coisas para o nosso bem. Às vezes nos parece mal, aos nossos olhos nos parece mal, mas pode ter certeza que é para o nosso bem que Deus está agindo, e é para o nosso bem que Ele age, e é para o nosso bem que Ele agirá. Amém? Que você saia daqui com essa palavra e com esse desejo no coração de se firmar cada vez mais no Senhor, de estar cada vez mais na direção do Senhor, na vontade do Senhor, no querer do Senhor. Amém? Para que assim você possa usufruir todas as coisas que o Senhor tem ainda guardadas para você, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus aqui.